Colégio Crescer, correção da atividade de Geografia do 8º ano do Ensino Fundamental 2, do dia 17/7/2020. Número 1. Descreva os acontecimentos que deram origem ao surgimento de duas grandes superpotências após a Segunda Guerra Mundial. O final do conflito mundial com a Europa arrasada pelas batalhas viu os Estados Unidos fortalecidos pela vitória aliada e por não terem tido prejuízos materiais em seu território. Em contrapartida, a União Soviética conseguiria fortalecer seu domínio sobre toda a extensão do leste europeu. Surgiu a partir daí uma nova ordem mundial, em que duas superpotências substituiriam os países hegemônicos europeus, Estados Unidos e União Soviética. Com isso, a ordem política tornou-se bipolar. Número 2. O que foi a Guerra Fria e quanto tempo durou a ordem bipolar? A expressão foi utilizada para um conflito entre o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, capitaneado pela União Soviética. Sem que nunca tenha ocorrido um confronto direto entre eles, essa ordem durou de 1945 a 1991. Número 3. A regionalização mundial mais utilizada durante o período da Guerra Fria dividida os países em 3 mundos. Descreva. O primeiro mundo foram os países capitalistas desenvolvidos. O segundo, os socialistas. O terceiro mundo, países que eram capitalistas economicamente pobres e por aqueles que não se encontravam na órbita de influência nem dos Estados Unidos e nem da União Soviética. O que foi o conflito leste-oeste? Era a conotação geopolítica e ideológica durante a Guerra Fria. Número 5. Explique com suas palavras o que representou o Muro de Berlim, o parcenário mundial que circuncidava. Esperava-se que o aluno compreenda que a extensão estabelecida entre os Estados Unidos e a União Soviética saiu de uma zona ideológica, o combate ao socialismo, para a concretude do conflito com a divisão da Alemanha por um muro. Número 6. Defina Plano Marshall. Ele ajudava financeiramente a recuperar as fragilizadas economias europeias pós-guerra, que encontrou imediata e dedicada oposição dos soviéticos. A doutrina Truman. Ela pretendia barrar a expansão do comunismo no mundo. A OTAN, aliança militar criada em 1949, destinada a defender os interesses do capitalismo na Europa. O Pacto de Varsóvia, ela foi a aliança militar. Ela foi criada em 1955 entre os países aliados URSS. Número 7. Por que os aliados dos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética ocuparam a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial? Após a Segunda Guerra Mundial, os aliados eles ocuparam os países com o propósito de acabar com o nazismo que estabelecia naquela época. Número 8. Descreva o fim da Guerra Fria. Ela foi terminada com a crise que se instalou em todo o bloco soviético, crise econômica e política que levou à sublevação popular em diversas partes da Europa. Número 9. O que seria ao certo a corrida espacial? Ela ficou caracterizada pela intensa exploração no espaço realizado por americanos e soviéticos. Número 10. Vamos diferenciar o capitalismo e o socialismo. O capitalismo ele tem um objetivo principal, que é a acumulação de capital através do lucro. E o socialismo ele tem como base a socialização dos meios de produção. O bem comum a todos é a extinção da sociedade dividida em classes.